Chegamos ao momento mais importante. Enquanto você abre a sua Bíblia, o versículo que está em Salmo 146, 5 a 6, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse chamado santo. Obrigado por me capacitares. Obrigado porque eu sei que eu sou o que sou e sempre direi isto. Sou o que sou pela tua graça. Já estou capacitado pelo teu Espírito. Conduz a minha vida, os meus lábios, todo o meu ser, para que eu possa reproduzir, propagar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e no coração da minha esposa, em nome de Jesus. Quero agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo e a Bispa Primaz, que nos assistem através da internet, expressar o meu carinho e meu amor. Muito obrigado a vocês pelo carinho e por esta oportunidade. Quero também agradecer a minha família aqui presente, os meus pais, os meus cunhados, a todos aqueles que fazem parte deste governo, deste ministério, e a você, ovelha do Senhor, por ter dado crédito ao chamado, à voz de Deus para a sua vida. Bom, tema deste dia, desta manhã: famílias, renovem sua esperança no Senhor. E o versículo tema está em Salmo 146, 5, diz assim a palavra do Senhor. O salmista Davi diz: bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que esta palavra fortaleça todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos para receber este alimento, este pão fresco, este alimento sólido. Assim como tu cuidas todos os dias, nos sustentando com a tua destra fiel, aqui está, Senhor, este maná, que fará com que o nosso corpo, não físico, mas espiritual, possa estar fortalecido, para que possamos renovar as nossas esperanças em Deus, para que possamos crer que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, vai se manifestar, para que possamos ver todos os dias, mas em especial neste final de ano glorioso, a tua mão, a tua voz, as tuas promessas se manifestando poderosamente em nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. E uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, Bispo Kim Lins. Amados do Senhor, eleitos de Deus, o altar deste ministério tem trazido ao longo deste ano mensagens que nos ensinaram a respeito da nossa posição espiritual outorgada por Deus, e também sobre atitudes de soberania do nosso Senhor, que nos redimiu e que nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então compreendemos que todos nós, antes de termos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, vivíamos no império das trevas, porque estávamos como ovelhas desgarradas. Cada um, é claro, tem uma história para contar, tem um testemunho de vida pregressa dos anos passados, e de tudo aquilo que aconteceu, os danos que esta inconsequência causou na vida das pessoas, as decepções sofridas,
os enganos, a falsidade religiosa que alguns talvez tenham vivido. Mas talvez muitos, neste período, tenham sofrido muito, mas graças a Deus, que um dia, o Senhor Jesus Cristo nos atraiu. Um dia, através do seu infinito amor, lançou sobre nós, sobre os nossos corações, uma palavra de vitória, uma palavra de verdade. E justamente neste momento, ao confessarmos o Senhor como Salvador, houve um rompimento com o mundo. Houve um desligamento com o mundo. Ou seja, saímos debaixo da influência do inimigo e passamos para as mãos de Deus. Veja que das trevas para a sua maravilhosa luz, o diabo deixou de ter qualquer controle sobre as nossas vidas, pois passamos para o reino do Filho do seu amor. E das mãos de Deus, ninguém poderá nos arrebatar. Então, amados, agora, quem vive em nós, e é claro que para sempre, é aquele que vive e reina eternamente, o Senhor Jesus Cristo. E devemos nos lembrar de que o rompimento das mãos do inimigo, ele não teve um preço de carne humana, de sangue humano, mas teve um preço alto, que nenhum de nós teria a capacidade de pagá-lo, mas que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Veja o que diz a palavra em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, amados, Jesus, que é o Cordeiro perfeito, que se entregou por nós, ele veio ao mundo com esta missão. O sangue precioso de Jesus Cristo garantiu a cada um de nós a eterna redenção, a eternidade no céu, o cumprimento de cada uma das suas promessas na nossa vida. Porque talvez alguém diga: mas bispo, será que é assim tão fácil? Não foi fácil. Foi o próprio Deus se fazendo homem entre nós e morrendo por nós. Isto foi um preço incalculável, pago por cada um de nós. E o que nos espanta é que muitos cristãos, por não conhecerem, não vivem estas promessas. Ou muitos cristãos conhecem, mas são negligentes, desacreditam, duvidam de que realmente as promessas são para eles, e vivem a desprezar aquilo que foi pago com alto preço. Mas você está aqui para se rememoriar, você está aqui para se relembrar daquilo que é seu direito e herança, das promessas que Deus tem para a sua vida. Porque estamos vivendo os últimos dias deste ano, e não é para você abrir mão, não é para você chegar agora e dizer: olha, eu nadei e morri na beira da praia. Não, é para você se motivar e se encorajar mediante a palavra de Deus, para que você creia e receba que estas promessas que estão no Salvador, naquele que é o nosso Deus, elas estão sendo renovadas, para que venham a ser manifestadas, e elas serão. Você está crendo?
Então, amados, mas vemos que mesmo assim, tendo sido resgatados e colocados por Deus em uma posição espiritual vitoriosa, esta é a sua posição espiritual. Você é vitorioso, você é vitoriosa em Deus. Mesmo assim, sabemos que enquanto vivemos neste corpo de carne, continuaremos tendo desafios. E alguns desafios são severos, são difíceis, são árduos, e que muitas vezes podem gerar em nós sofrimento. Mas hoje eu estou aqui para pregar e para gerar no seu coração esperança. Diga amém. Sabe por quê? Porque servimos a um Deus que não frustra a nossa esperança. Deus jamais vai frustrar um sonho que Ele mesmo colocou no seu coração. Então eu quero ser esta fonte de força para a sua vida, esta fonte de coragem para você, especialmente para aqueles que têm se confrontado com desafios, e que têm gerado estes desafios muito, mas muito sofrimento. Eu sei que através do ano, muitos chegaram até a mim e disseram: olha, bispo, estou enfrentando desafios financeiros, tenho vivido momentos de crise. Outros estão cansados por terem batalhado pela paz dentro dos seus lares e não conseguiram ainda. Outros estão passando por grandes desafios, que são filhos que estão desviados do caminho de Deus e que têm gerado sofrimento no coração dos seus pais. Alguns, quem sabe, estão sendo tentados a desistir, de persistir, de confiar, de esperar o milagre, de ver a cura se manifestando no seu corpo. Outros se sentem sem rumo, se sentem perdidos, se sentem totalmente acovardado. Outros sofrem uma dor muito grande por terem sido abandonados, traídos, enganados. Quem sabe, outros estão sofrendo consequências por decisões erradas que tomaram na sua vida. Então, amados, qual é a resposta que a Bíblia traz para esses e outros muitos problemas que sobrevêm à vida do justo? O que a Bíblia fala a respeito disso? O que a Bíblia trata quando nós nos sentimos abandonados, rejeitados, feridos, quando a dor do luto bate à nossa porta, pela perda de alguém que nós amávamos, de um ente querido? Como nós podemos superar isto? Como vivenciar esta experiência dolorida? Como alguém chega à igreja com a sua vida totalmente decepcionada, tanto a níveis sentimentais, como a níveis financeiros, profissionais, e conseguem superá-las? Como? Quantos os sonhos que muitos já desistiram, já entregaram, já jogaram a toalha, porque acham que não vão mais conseguir, e acabam por desistir. Qual deve ser a nossa postura? O que a Bíblia nos aconselha em relação a isto? Amados, primeiramente, precisamos compreender que é vital, absolutamente vital, compreendermos a graça de Deus. A graça de Deus significa o favor imerecido. Você não precisa ser um expert em nada para merecer e ser alcançado por este favor. Mas o que Deus quer de nós é que compreendamos que Ele é um Deus poderoso,
Ele é um Deus forte, que Ele é um Deus que tem promessas para o seu povo e que você não pode desprezá-las. Mas temos que confiar e saber que no meio das tempestades da vida, Deus está no controle. Você passa por lutas, eu também passo, mas Deus está no controle. E eu não posso desistir disso, porque se eu desisto disso, é melhor me entregar à morte. Mas nem eu, nem você foram chamados para morrer na beira da praia. Vocês foram chamados para serem levados e transportados ao porto seguro. E por isso estou aqui, para te encorajar, para te exortar, para te gerar entusiasmo, Deus, dentro de você, para que você olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Então, como é importante sabermos que a revelação da graça de Deus, ela nunca nos deixará desistir. O Senhor, Ele não quer que você abandone a sua determinação, apesar daquilo que você possa estar vivendo ou passando. Sabe por quê? Porque o favor do Senhor está e estará até o final da sua vida sobre você, querendo você ou não. O favor do Senhor está sobre você. Vamos aplaudir ao Senhor. E o fato é que você está aqui para se utilizar destas armas espirituais. Eu estou aqui como um pastor que cuida da ovelha. Você já tem a sua lã, a lã está em você, você já nasceu com ela. Mas como é que você está tratando desta lã? Eu estou aqui para te ensinar a cuidar da sua lã, a chamar à existência coisas que não são como se já fossem, para que você possa ver na sua vida a mão de Deus operando. Então eu quero mostrar a você que apesar das circunstâncias negativas, você pode levantar os seus olhos para os céus, mesmo que esteja vivendo dificuldades extremas, como eu já vivi, e sei que muitos aqui já viveram, ou quem sabe estão vivendo neste dia. Eu quero que você saiba que hoje é dia de você levantar a sua cabeça. Você vai levantar a sua cabeça. Veja o que diz em Salmo 121:2, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele conclui dizendo, meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Então, esta é a primeira atitude que nós devemos tomar diante do sofrimento, diante das agruras desta vida, diante das vicissitudes desta vida, diante dos desafios da nossa vida, é levantarmos a cabeça e crer que Deus está no controle. Deus não quer te ver prostrado, Deus não quer ver o filho dele cabisbaixo, infeliz, não. Ele morreu para que você fosse feliz. Veja o que diz Salmo 37:23, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, como é que fica? Fica caído? Não, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ele está te segurando neste dia pela tua mão e diz assim, você não vai cair, eu te levanto, erga-te, brilha, a luz de Deus resplandece na tua vida. Então creia que a mão do Todo-Poderoso, ela está estendida para amparar você e te levantar, e para te guiar aonde Ele quer que você vá. Salmo 145:14 diz, o Senhor, Ele sustém. Esta palavra é interessante porque ela representa várias coisas, vários aspectos. Tem um aspecto amplo.
Sustém significa amparar, significa sustentar, significa nutrir, significa conter, bloquear, significa segurar. Então agora vamos ler o versículo: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Sabe o que isso significa? Que o Senhor quer levantar você hoje para que a sua vida seja um testemunho da graça e da glória dEle. Você não ficará prostrado, você vai erguer e você vai conquistar. Paulo também fala sobre isto, em 2 Coríntios 1, 3 e 4, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de quê? De misericórdia e Deus de toda a consolação. Veja que o Deus a quem servimos é rico em misericórdia. E misericórdia significa compaixão, amor. Mas não é qualquer amor, é um amor fraternal, um amor de pai para filho. E diz no próximo versículo: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. É o Espírito Santo de Deus que está no teu coração, te confortando, aliviando o teu sofrimento, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, como a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Então veja que interessante, esta é a segunda coisa que precisamos compreender, é que às vezes no meio do sofrimento, começamos a buscar culpados, ou achamos que por estarmos vivendo isso, estamos abandonados por Deus. Deus se esqueceu de nós, Deus não quer saber de nós, mas pelo contrário, Deus ele faz e permite muitas vezes que passemos por momentos difíceis, para que possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Quantos aqui, quantos pais já não deram bons exemplos e confortaram e consolaram seus filhos? Todos nós já nos machucamos, todos nós já sofremos algum dano, e por isso serviu de exemplo para que pudéssemos consolar os nossos filhos, consolar um amigo, uma amiga, confortar alguém que precisa de ajuda. Então veja que Deus ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Mas Paulo continua falando sobre outro aspecto importante no versículo a seguir. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das vossas forças, a ponto de desesperarmos até na própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O que Paulo estava mostrando aqui? Estava mostrando que muitas vezes nós achamos que iremos morrer, porque estamos confiando na nossa própria capacidade humana, e por isso muitos acabam desistindo, por isso muitos acabam lançando fora as promessas de Deus, porque pensam da seguinte forma: eu já fiz a minha parte, eu já tentei de todas as formas, eu me acho uma pessoa capaz, mas infelizmente parece que as portas estão fechadas diante de mim. Mas você está pensando errado, você está usando a lógica humana, e para as coisas espirituais não adianta usar a lógica humana, temos que usar a lógica de Deus. E o que a lógica de Deus nos mostra? Nos mostra a confiarmos somente em Deus. Por isso, irmão, não confie na sua capacidade, a sua capacidade é limitada.
A resposta para a nossa vida vem de Deus. Se Ele veio como consolador das nossas vidas e ressuscitou mortos, Ele também há de solucionar todas as coisas na nossa vida. Portanto, eu mudo o foco. O meu foco não está mais em mim. O meu foco está no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é Ele quem vai fazer com que o impossível, aquilo que aconteceu com a nossa pastora Lídia, o impossível se fez possível. Então vamos agora ver como é que o apóstolo Pedro, ele teve experiências extremas, maravilhosas, através do sofrimento. Ele encorajou os irmãos que estavam na dispersão, estavam longe de casa, e debaixo, é claro, de perseguição, no meio de um mundo hostil e de sofrimento. Como é que ele encorajou estas pessoas? Então, amados, nós vamos ver que muitos irmãos, que a palavra de Deus nos ensina, que para Pedro, quando ele escreveu esta carta, ele mostra que sofriam porque faziam as coisas corretas. Eles não sofriam porque faziam algo errado, não, pelo contrário, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram judiados, torturados, porque faziam aquilo que era bom, aquilo que era reto, porque seguiam o evangelho de Cristo, e porque não negavam a sua fé, ou seja, apesar de todo o sofrimento, mantinham firme as suas convicções. E o apóstolo Pedro lhe escreveu uma epístola que é maravilhosa e que encorajava justamente estas pessoas, esses irmãos, aqueles que estavam sendo perseguidos. Mas veja que Pedro, ele queria mostrar que no meio do sofrimento, e aí você começa a pensar na sua situação, que em meio ao sofrimento, aquele que havia redimido, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que havia remido as nossas vidas, ele sempre estava presente. Independente do sofrimento, eles compreendiam que ali Deus estava presente, e que o melhor estava por vir, e que o melhor iria acontecer, e que aquele momento era passageiro na vida deles, porque o final da sua história era a vitória. Eu não sei quantos vão se sentir coincidentes com esta situação, mas o fato é que eu quero que você busque para a sua vida esses conselhos, para que você possa aplicar e ter o bom êxito que eles tiveram. Então, amados, diz em 1 de Pedro 1, de 1 a 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, os eleitos, que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Então aqui estava falando de quem? De alguém que era importante, especial e que tinha em suas vidas um propósito maravilhoso e específico de Deus. Era alguém que era muito amado por Deus e que, no entanto, passava por tribulações. E diz: em santificação no Espírito para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja que a primeira coisa que Pedro fez foi inspirá-los, através da mensagem de Paulo, a estes homens, a estes irmãos que estavam na dispersão, que estavam sofrendo perseguições, de que eles não deveriam desistir, de que eles deveriam prosseguir, de que Deus havia escolhido cada um deles e predestinado eles em amor para um plano perfeito.
Qual é o plano que o Senhor colocou no seu coração? E que você ainda não alcançou? Qual é o plano perfeito de Deus que está sobre a sua vida e que você ainda não vislumbrou? Talvez você diga: bispo, eu estou passando realmente por momentos difíceis. Será que eu vou conseguir realmente alcançar aquilo que Deus colocou? Vai alcançar. Lembra-se que é passageiro, você é especial para Deus, você é importante para Deus, e é através da sua vida que o nome dele é glorificado. Então, amados, essa é a terceira coisa que devemos gravar no nosso coração, é que nós somos importantes diante de Deus. Você é importante para o Senhor, e Deus tem uma obra maravilhosa. Você foi predestinado por Ele para reinar em vida nesta terra. Isto significa que você faz parte da presciência de Deus, ou seja, a prognose de Deus. Deus determinou que seríamos salvos, sim, antes de existirmos. Deus predestinou para as nossas vidas o curso da nossa história, para que possamos viver e desfrutar daquilo que Ele tem como promessa. Então, amados, quando Deus criou o nosso espírito antes da fundação, Ele nos criou para que vivêssemos por cabeça e não cauda, não para perdição, não para derrota. Então, se sabemos disso, entendemos que nós temos que batalhar. Esta batalha não significa que você tem que dobrar o joelho e sangrá-lo, que você tem que pagar o preço, não. Você tem que batalhar na fé. Você tem que chamar a existência, você tem que focar naquilo que você sonha, até você conquistar. Devemos fazer isto, até vermos a manifestação de Deus na nossa vida. Então era justamente isto que o apóstolo Pedro estava encorajando os irmãos, a não desistirem, a perseverarem, a guardarem o seu testemunho, e não desistirem nunca. E Pedro estava mostrando também ao povo que aquele era um momento passageiro. E isso me faz lembrar quantas pessoas passaram por nós chorando, dizendo: olha, há dias que eu não consigo dormir, há dias que eu estou passando por momentos difíceis, estou tendo insônia, não consigo descansar, não consigo aliviar desta dor, não consigo me desgarrar desta ansiedade. E isso muitas vezes acontece porque não estamos colocando os nossos olhos aonde deveria estar, que é no autor e consumador da nossa fé. Então, amados, viver sem esperança, sem fé em Cristo, é desperdiçar a vida. Não desperdice a sua vida. O apóstolo Pedro, nesta carta, ele deu também alguns motivos importantes. Eu quero compartilhar com você agora alguns motivos importantes para que possamos esperar em Deus, mas não com expectativas duvidosas, não, com expectativas positivas. E o primeiro motivo, nós vamos ler em 1 de Pedro 1,3, que é um motivo que tem que te levar a guerrear, a conquistar, a crer, a esperar o melhor de Deus. O primeiro motivo está em 1 de Pedro, diz assim a palavra: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Você foi regenerado. Essa palavra regenerado significa um novo nascimento. Diz que nós fomos regenerados para o quê? Para uma vida desesperada, para uma vida de derrota. Deus te fez nova criatura para que você mendigasse o pão? Não!
para uma viva esperança, para que Ele renove em você a esperança. Esperança de quê? Da vida eterna, esperança de um novo amanhã, esperança das suas promessas, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o primeiro motivo que você tem que guardar no seu coração, e isto tem que te motivar, é que Jesus morreu por você, e você é uma nova criatura, você foi regenerado para uma viva esperança. Diga, viva esperança. Então a nossa confiança e a nossa esperança viva não são uma fantasia mental, não são pensamentos positivos criados ou adquiridos num livro de autoajuda, não são distúrbios mentais que nos fazem acreditar em algo ou em alguma coisa, não. Amados, esta viva esperança que Deus colocou no seu coração, esta chama do Espírito Santo de Deus, é o remédio do Senhor para a sua vida, para que você tenha fé e convicções nas promessas, para que você creia que tudo aquilo que você espera, você vai conquistar. O segundo motivo é que nós temos uma herança eterna. Diga, herança eterna. E a palavra em 1 de Pedro 1,4 diz, para uma herança incorruptível. E veja que ela é sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Então, amados, a nossa herança, que é a herança que Deus deu a nós, ela é incorruptível, ou seja, não se desfaz, não se corrompe, não pode ser anulada, ou seja, ela não se deteriora, ela não perde a cor, ela não perde o brilho, ela não pode perder a intensidade, ela não pode perder a sua autenticidade. O Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida, Ele não permitirá, Ele não deixará que nada neste mundo destrua os seus sonhos. Por isso Ele está te encorajando, por isso Ele está gerando em você esta forte convicção, esta viva esperança, de que da mesma forma que Ele lançou sobre nós uma semente incorruptível, incorruptível também serão os seus propósitos e desígnios sobre você. Então diga assim: Deus jamais se esqueceu de nós, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E é isso que veremos em Isaías 49, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor Jesus jamais quebra ou quebrará uma aliança que Ele fez eternamente com o seu Filho. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O terceiro motivo importante para que você renove a sua esperança no Senhor, está em 1 de Pedro. 1 de Pedro 1,5, diz assim, que sois guardados pelo poder de quem? De Deus. Você está guardado, você está protegido pelo poder de Deus, mediante a fé, não é mediante a obras, é mediante a fé para a salvação e preparada para revelar-se no último tempo. Então veja que é interessante, nós somos guardados pelo poder de Deus, e mesmo na calamidade, mesmo na decepção, mesmo no momento de dor,
ainda que seja profunda, nós somos totalmente e divinamente protegidos por Jesus. Você está crendo nisto? Que você está sendo protegido por Deus? Então, amados, eu quero que você se motive, que você creia nestas verdades, apesar de qualquer coisa que você possa estar enfrentando, creia, lembre-se, isso que você está vivendo não é o capítulo final da sua vida, não é o final da sua história. Deus sempre se colocará entre nós e qualquer problema, entre nós e qualquer dificuldade ou ameaça que sobrevém a nós, porque a proteção é um trabalho totalmente divino. Se não for Deus a guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus na nossa vida. Então, isso significa que nós temos que buscar em Deus a proteção, que nós temos que confiar de que Ele tem a provisão, o sustento para cada uma das nossas necessidades. Isaías 46, veja que interessante, o profeta diz: ouve-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Todos os teus dias foram contados por Deus, e todos eles não passaram despercebidos diante do Senhor. Ele está te guardando, Ele está te protegendo, para quê? Para que você vença. E diz: até a vossa velhice, desde o ventre até a vossa velhice. Ele diz: eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. O Senhor jamais abandona um filho, o Senhor jamais deixará que o nosso barco naufrague, afunde. Deus jamais permitirá que um filho, uma ovelha dele, morra na beira da praia, mas pelo contrário, Ele diz que te carrega, Ele vai fazer com que você chegue até o porto seguro, e a vitória seja a sua história. O quarto motivo é que por vezes nós temos que ter a nossa fé aprovada e provada. Para que haja aprovação, tem que ter provação. E diz em 1 de Pedro 1, versículos 6 e 7, nisto, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mais apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, amados, olha que interessante, às vezes provações são necessárias para testar a nossa fé e sermos aprovados. O ser aprovado é ser galardoado, é receber a recompensa. Muitas vezes passamos por um momento difícil para mostrarmos que confiamos no Senhor. Assim Abraão viveu, teve o filho, esperou durante anos, até o seu 100º ano, e quando recebeu o seu filho já maduro, jovem, Deus o pediu como sacrifício. Estava sendo provado, passou por momentos difíceis, sim, mas foi aprovado. Assim está sendo com cada um de nós. Estamos passando, sim, mas para que sejamos aprovados. Então, é uma hora de provação que aprendemos a ser humildes, e aprendemos a olhar o nosso próximo que está passando, ou que passou por um momento difícil, com um olhar mais humilde, mais simples. Então, as provações, elas sempre vêm de várias formas, mas todas elas têm que redundar em confirmação da nossa fé, para que possamos experienciar o quê? A vida com Deus, o amém de Deus,
a glória dele na nossa vida. Ou seja, isso significa que todas as vezes que passamos por momentos difíceis, o final dele tem que ser bom, tem que ser proveitoso. Por isso a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso não significa que a vida será um mar de rosas, não. Às vezes passamos por muitas aflições, mas o final é a nossa vitória. Diga, o final é a nossa vitória. O quinto motivo e último é quanto à salvação selada pelo Espírito Santo. Em 1 de Pedro ainda, no versículo 9, diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, amados, temos uma esperança viva. Diga, a minha esperança, ela é viva. Temos também a certeza de uma herança eterna. Diga, a minha herança é eterna. Temos a certeza da proteção divina. Diga, proteção divina. E a fé? A nossa fé tem que estar amadurecida no meio das provações, porque o Salvador real e a salvação que Ele selou nas nossas vidas, que foi proposta pelo próprio Deus, ela jamais vai nos permitir perecer, falhar, desanimar, desistir. Aqueles que desistiram foram aqueles que não souberam utilizar a fé verdadeira. Aqueles que desistiram, que não alcançaram, foram aqueles que duvidaram da promessa. Aqueles que desistiram foram aqueles que foram negligentes na fé. Mas se você crê e toma para a sua vida estes motivos importantes, o seu final será a vitória. Seja nas lutas, nas provações, nos sofrimentos, aquilo que você tem que crer é que o final do seu capítulo, lembra? O final da sua história tem que ser o melhor. É isto que eu recebo para a minha vida e declaro para a sua também. Então, você que porventura está desesperado ou desesperançado, vivendo um turbilhão de problemas, se a sua vida se parece com uma montanha russa, altos e baixos, hoje você está lá em cima, amanhã está lá embaixo e vice-versa, tome posse dessas palavras que foram ministradas hoje para a sua vida. Elas são espírito e vida. Lembre-se de que qualquer sofrimento que venhamos a passar nunca determinará o final da sua história. Por isto, eu quero terminar este sermão com uma passagem bíblica que vai gerar no seu coração esta certeza. A certeza dessa esperança viva de que os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que você desejou, jamais poderá ser frustrado. Eu quero te levar a Hebreus 6,17, que diz assim: o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Hebreus, falando sobre esperança, e diz assim: por isto, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, o propósito de Deus é imutável, diga imutável, não muda, se interpôs com um juramento. Ele se colocou diante das testemunhas e jurou, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, ou seja, consolo, tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Então veja que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus jurou mediante a duas coisas imutáveis.
para mostrar aos eleitos, aos seus filhos, que devem permanecer firmes e inabaláveis, na esperança do cumprimento dessas promessas em suas vidas. Mas quais foram estas promessas, bispo? Que Deus, Ele fez a Abraão e que seria também nosso direito como herdeiros que somos. Então vamos ao versículo anterior, que diz, no capítulo 6, versículo 11, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Veja que é até o final. Não é entregar os pontos, não é jogar a toalha, não é morrer na beira da praia. É até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Temos que ter a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, negligentes ou indiferentes à promessa, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então olha que importante, aquilo que Deus prometeu através da sua palavra, e que Ele fez um juramento, que não tinha ninguém superior a Ele para que jurasse, Ele jurou por si próprio, é algo que tem que acontecer, que tem que se manifestar também na sua vida. Portanto, não abra mão disto. Vamos ir lá então ao versículo 14 para sabermos que promessa é esta, que Ele fez a Abraão e que passa pela vida de todos aqueles que são filhos de Abraão, por você também, dizendo: certamente, é para você, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Te abençoarei, eu te abençoo neste dia em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, a tua família, eu abençoo o teu lar, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo todas as áreas da tua vida, porque sobre a tua vida está a promessa de Deus imutável. Sobre a tua vida está a bênção e a multiplicação de Deus. Assim como Deus falou para Abraão e ele teve fé, ele teve paciência e confiança e esperança em Deus, assim também nós precisamos agir. Você precisa ter confiança em Deus. Estas promessas não são para o mundo, são para nós, é para o povo de Deus. Por isso, amados, eu termino dizendo: mantenha a chama da sua esperança acesa, com a certeza de que o Senhor Deus prometeu, e aquilo que Ele prometeu nunca falhará, nunca mudará. Espere com paciência, espere com perseverança na sua vida espiritual, com a sua vida com fé espiritual em Deus, mantendo sempre a sua confissão e os seus pensamentos em linha, a palavra de Deus. Lembre-se sempre dos motivos que vão fazer com que você persevere com esperança. Jesus, Ele te regenerou para uma viva esperança, diga amém. Você tem uma herança eterna, diga amém. Você tem total proteção de Deus, diga amém. As provações servem para testar a sua fé,
A fé em Jesus Cristo, ela confirma a vitória para você viver a eternidade com Deus e na terra receber e desfrutar de todas as promessas. Creia que o final da sua história, eu estou profetizando para todos, creia que o final da sua história, eu recebo para a minha vida, creia que o final da sua história é a vitória, é a bênção, é uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos aplaudir a Deus. Oh, eu creio. Final de ano glorioso, final de ano de promessas. Vamos ficar de pé. Eu vou chamar o bispo André, a bispa Cristiane para o altar. Senhor Jesus Cristo, esta palavra de fé, esta palavra, Senhor, de encorajamento, é para que venhamos acertar as nossas vidas neste final de ano, porque muitos têm chegado até nós chorando, sofrendo, muitos talvez pensando em desistir, pensando que é mais simplesmente um ano, é mais simplesmente uma palavra de encorajamento, mas que o final será o mesmo de todos os anos. Mas não é assim que tem sido, Pai. Não é assim que tem acontecido em nossas vidas. E por isso o Teu Espírito nos motivou, Senhor, através desta mensagem, a trazer, Senhor, esperança para os nossos corações. Existem promessas, existem recompensas de Deus, existem, Senhor, ó Deus, coisas maravilhosas que Tu tens para cada um de nós. E aqui estão os caminhos, aqui estão as ferramentas necessárias para que possamos ativar a nossa fé e vermos diariamente, passo a passo, a concretização de cada sonho. Que esta tenha sido, Senhor, a razão deste dia na vida do Teu povo. Aprender, crescer, ser encorajado e exortado a nunca desistir, mas a ver todas as Tuas promessas se cumprindo em suas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu vou pedir para o bispo André, meu irmão, dar a bênção final. Depois estaremos entoando, cantando e louvando ao Senhor. Estenda suas mãos para o altar, por gentileza. Deus maravilhoso, Deus de toda consolação, o Pai das muitas misericórdias, Deus que nos propôs uma esperança viva, e que agora, através desta palavra, Senhor, o Senhor ativou, o Senhor colocou fogo em nossos corações. Sairemos daqui, ó Deus, com as nossas esperanças renovadas, vivas, Senhor. Sairemos daqui para sermos multiplicadores da bênção de Abraão. E se agora, ó Deus, que a Tua graça e a Tua paz, o Teu amor e as Tuas doces misericórdias e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os Teus eleitos, com todos os abençoados conforme o crente Abraão, e os eleitos de Deus, aqueles que são mais do que vencedores, digam amém e amém. Uma boa tarde, vá em paz, bom almoço, para a glória de Deus.